Olá, galera eficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição. E você já sabe, quer participar aqui do nosso programa? É só entrar em contato pelo nosso direct de Instagram, @ViverEficiente. Manda lá uma mensagem que vai ser um prazer interagir com vocês. E hoje o nosso tema é sobre empoderamento para todos. E eu trouxe aqui no estúdio o jornalista Daniel Esteves. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, minha querida? Que honra estar aqui ao seu lado, nesse programa que tem crescido cada vez mais, levando informação, levando conhecimento e levando muita credibilidade para todo o Brasil e exterior também, porque pelas redes sociais a galera do exterior está acompanhando e eu estou de olho em tudo. Jornalista é assim, gente, sempre bem informado, porque a gente passa na Astral, aqui na Demais TV, onde a gente grava, e também pela Soul TV. Então a gente, assim, acompanha o Viver Eficiente em qualquer lugar que vocês possam estar. Só que eu trouxe o Daniel, mas a gente não vai falar sobre a sua carreira de jornalista. Gente, eu vou trazer o Daniel um dia aqui só para falar dos bastidores de TV, porque esse cara aqui é uma enciclopédia ambulante. Você tem história para contar de TV, né? Tem bastante história, viu? Se a gente for falar de televisão aqui, a gente vai perder horas aqui falando bem e falando mal de muita gente. Ah, eu vou querer depois essa pauta. Mas hoje, o que acontece? Nós tivemos vários relatos de, principalmente mães de pessoas com deficiência, falando justamente dessa coisa de emprego. Então, por isso que a gente trouxe a pauta de empoderamento para todos. E você também em relações institucionais do Grupo E-Social. Muito obrigada. Deu aquela engasgadinha. E eu queria que você falasse primeiramente do Grupo E-Social. Na verdade, o Grupo E-Social é uma gerenciadora de projetos de políticas públicas. Né? Ela já está há 17 anos no mercado. Bastante e vem transformando vidas. A gente tem o slogan do nosso CEO, Richard Manuel, que é despertar talentos e transformar vidas. E a partir dessa filosofia de vida da empresa é que a gente consegue, de fato, identificar o problema das comunidades e transformar essas comunidades através de conhecimento, de educação e vários outros serviços que o grupo oferece. Nossa, o trabalho de vocês é fantástico. Nosso diretor, ele teve a oportunidade de participar de um evento que vocês estavam fazendo e ele ficou encantado. Ele falou, não, isso a gente tem que levar para a pauta porque realmente a gente precisa passar essa informação. Quando a gente fala de empoderamento, se a gente vai procurar isso no dicionário, a gente vê que realmente é dar poder para as pessoas. Sim. E a gente sabe que isso é uma ferramenta fundamental realmente para a equidade, que é uma palavra justamente que o meu segmento, que são de pessoas com deficiência, usam bastante. E quando a gente fala realmente de empoderamento, um ponto que a gente preza bastante é essa de qualificação profissional. E vocês têm cursos fantásticos para desenvolver não só para pessoas com deficiência, mas também para todo mundo que queira realmente se qualificar. Exatamente. Na verdade, o Grupo E-Social, ele como gerenciadora de projetos, a gente trabalha tanto na esfera municipal, federal e estadual e também no setor privado. Então a gente consegue aí junto com grandes parceiros que nós temos, levar de fato qualificação profissional para as pessoas. Então a gente fala que dentro do grupo a gente tem alguns pilares, né? Um dos pilares é a Casa do Futuro, que é um projeto revolucionário, que são unidades móveis de atendimento que vai até as comunidades mais distantes, para cadastrar as famílias no CadÚnico, que é a porta de entrada para os benefícios do governo. Hoje o governo existe mais de 75 benefícios diferentes que a pessoa pode estar solicitando, seja de forma municipal, estadual ou federal. Então, para participar desses programas aí de incentivo do governo, você precisa ter o CadÚnico, que é a porta de entrada desse serviço. E a Casa do Futuro é quem leva, de fato, esse atendimento para essas comunidades mais distantes. Então a gente tem as Casas do Futuro, dentro do projeto das Casas Futuras a gente tem a Carreta Banho, que é um sucesso, que é uma unidade móvel de banho, que leva dignidade para as pessoas em situação de rua. Isso também acho fantástico, tem até foto além da carreta, nós temos também os food trucks do bem, que levam alimentação digna para as pessoas que também estão em situação de extrema vulnerabilidade, nessas famílias que às vezes não têm o que comer em casa. Então a gente tem essas unidades móveis que vão nas comunidades fazer essa distribuição. Então esse é um dos pilares do grupo. Um outro pilar dentro do grupo, que a gente acredita muito, é a educação continuada, a qualificação profissional. E aí quando a gente vem nesse mês de maio, que é o mês do trabalho, né, que a gente inicia o mês falando sobre o trabalho, a gente tem que levantar essa pauta, que é o trabalho. Todo mundo precisa trabalhar. A gente acredita que através da geração de renda, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, se ela não tiver trabalho, se ela não tiver renda, se ela não aprender a empreender e gerar receita para dentro de casa, ela não vai conseguir mudar a vida dela. Então, esse é um dos nossos maiores pilares. A gente também faz um trabalho junto aos presídios, a gente tem um convênio com o governo do estado do Paraná, a gente atua em vários presídios, Ponta Grossa, Piraquara,
Cascavel, dando e levando qualificação profissional para essas pessoas, mas aqui a gente vai trazer para uma outra realidade, que são para as famílias que têm dificuldade de ir buscar um emprego, porque talvez ela já esteja participando num desses benefícios aí do governo, que é o LOAS, que é o Programa de Proteção Continuada. Então essa mãezinha, ela já recebe o LOAS, então ela já se sente bem, confortável talvez com o LOAS, mas o LOAS não paga a conta no final do mês. Não. Nenhum benefício que é dado pelo governo federal a gente consegue suprir as nossas necessidades como um todo. Porque quando a gente fala também de benefício, a gente tem que lembrar que a família não é só a pessoa com deficiência, mas tem os pais, tem os irmãos, tem a mãe. E muitas vezes as mães abrem mão das suas próprias vidas, das suas próprias vontades para poder realmente suprir as necessidades dos filhos. Na verdade, a gente sabe, né, da realidade que essas mães enfrentam, que muitas vezes quando ela tem essa criança, já de imediato há um rompimento de relação, o pai não quer saber, e ela acaba virando uma mãe solo, né? E essa mãe solo, ela precisa lutar contra a sociedade pelos direitos do filho. E isso é muito difícil para quem não tem conhecimento. Aí a gente volta mais uma vez à importância de ter a informação correta, para isso que o programa serve, para levar informação para essas famílias, não só as famílias que têm uma pessoa com deficiência, mas para todas as famílias, porque a gente pode hoje estar super bem aqui e escorregou, bateu a cabeça e virar uma pessoa acamada, por exemplo. Então a informação, ela é para todos, para todas as famílias, todo mundo precisa entender quais são os nossos direitos e os nossos deveres dentro da sociedade. Então, o LOAS é, por exemplo, um benefício que, através do CadÚnico, a gente consegue ofertar para essa mãe, assim como o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que é um dos maiores programas de transferência de renda do Brasil e que funciona efetivamente em todo o território nacional, mas a gente trabalha muito na questão da capacitação profissional. Porque eu entendo, e nós entendemos, de um modo geral, que o LOAS não vai pagar a conta no final do mês. Até nos bastidores eu estava trazendo um caso de uma mãezinha que ela tem um filho especial e a cada 2 anos ela precisa trocar a cadeira de roda. E o custo é muito alto dessas cadeiras. Que às vezes, mesmo parcelando, o LOAS não paga nem a parcela da cadeira. Não. Então a gente sabe dessa necessidade e entende que é preciso criar políticas públicas o tempo todo para que realmente, de fato, a gente consiga impactar essas famílias de forma positiva. Por mês a gente consegue atender em média de 60 a 70 mil famílias. É muita coisa. É muita gente. E, como eu falei, um dos nossos outros pilares é o pilar da educação. Então a educação continuada, a capacitação profissional. Então nós temos vários cursos rápidos que acontecem de forma descentralizada em vários municípios que são municípios parceiros do Grupo Social de capacitação. É bolo no pote, que é um curso rápido, chega o período de Páscoa, confeitaria, ovo de Páscoa, trufas, panetones de final de ano, enfim, a gente tem desde a área de culinária, que são vários cursos, até outros cursos como cuidador de idoso, que é um curso que serve muito para essas mães. Serve, né? Muito. Para o dia a dia. A gente tem cursos, por exemplo, de marido de aluguel, que podem participar tanto homem quanto mulher. A mulher tem que saber trocar um chuveiro, não depender de ninguém para fazer isso, arrumar uma tomada. Então a gente tem vários cursos rápidos que acontecem, são mais de 80 cursos diferentes, para atender essa população que precisa tanto. E onde que as pessoas podem encontrar esses cursos? Então, todos os nossos projetos, eles são divulgados nas nossas redes sociais do Grupo Social, né, principalmente pelo Instagram, que eu acho que hoje é o caminho para todo mundo que está nos acompanhando, né, encontrar as informações. Todo mundo tem celular, se a gente usar o celular de forma positiva para o nosso bem, você vai ter uma ferramenta poderosíssima. Então é só entrar lá, @Grupo Social nas redes sociais, vai encontrar um pouco do nosso trabalho e vai conseguir entrar em contato e ver a sua região, se a sua região é atendida, contemplada por algum projeto nosso. E você também político, você empresário de todo o Brasil que quer levar o Grupo Social, é só nos convidar que vamos estar lá com o maior prazer, com toda certeza. E aí, voltando para esses cursos rápidos, a gente às vezes tem cursos de 10 encontros e a pessoa já sai empreendendo. Ela já sai produzindo uma receita financeira onde ela já consegue, de fato, competir no mercado de trabalho ou indo para o mercado de trabalho para trabalhar ou empreender, né, que é um outro caminho super importante que faz com que esse indivíduo consiga ter uma renda extra e consiga ter uma melhor qualidade de vida. E empreender também significa que ela pode gerar o seu próprio horário também. Exatamente. Ela administra qual é o seu horário, porque é aquilo que a gente fala.
A mãe, às vezes, não pode sair de casa porque o filho depende dela 24 horas por dia. Mas a gente sabe que empreender em casa, o trabalho home office, é possível fazer. Sim. Basta se organizar. E esse também, vocês dão essa noção de administração de tempo, Exatamente. toda essa parte vocês passam. Na verdade, quando a gente fala todos os nossos cursos, né, isso é uma exigência lá do nosso CEO, Richard Manuel, já aproveitar aqui e mandar um super beijo para o Richard e para toda a nossa equipe, que são mais de 500 colaboradores pelo Brasil, atuando aí nas causas sociais. Então já fica aqui o nosso super beijo para todos eles, né, para todo o nosso time de gestão que cuida de todos esses projetos. Quando a gente fala de fato que empreender você transforma vidas, é possível sim. Nós temos alunos que na segunda aula de curso já começa a fazer receita, ela já começa a produzir algo e a vender isso que ela está produzindo. Então isso é muito interessante. Todos os nossos cursos iniciam sempre falando de empreendedorismo, mercado de trabalho. Às vezes a gente tem que ensinar o básico para muitas famílias, porque a gente tem que entender que existem pessoas de extrema vulnerabilidade social, pessoas que a vida toda moraram num espaço que ela nunca teve uma mesa de refeição, ela sempre se alimentou ali num sofazinho que ela tem no espaço dela, que é a casa, ou na própria cama, ela nunca teve uma mesa para sentar e cortar de garfo e faca. Então, como eu coloco essa pessoa no mercado de trabalho se ela não sabe ainda nem comer no refeitório da empresa? Isso é uma reclamação que o RH passa para a gente. Nossa, você mandou uma pessoa super competente, mas a gente tem alguns apontamentos, ela não sabe comer no refeitório. Então, a gente tem esse cuidado de ensinar desde o básico até fazer um trabalho socioemocional com esse indivíduo para que ele possa, de fato, se libertar de alguns traumas e realmente conseguir empreender e gerar renda e ganhar dinheiro, porque tudo é possível, né? O primeiro passo é identificar qual é o talento de cada indivíduo. Por isso que o Grupo E-Social está aqui, gente, porque o que eu gosto de vocês é que vocês pensam em cada detalhe, vocês analisam cada situação e a gente sabe que cada história é uma história. Sim. A gente sabe que a gente fala às vezes, é tudo igual. Não é. Cada história tem, e o que eu gosto do grupo é justamente isso. Esse lado humano, esse lado realmente de olhar a empatia que você tem com a pessoa. Aquela coisa de você colocar a pessoa, sentar, escutar a história dela, ver realmente o que ela precisa e transformar essa pessoa realmente empoderada. Exatamente. É entender o indivíduo como um ser completo, né? Quando a gente fala muito de números, e números são estatísticas, e estatísticas geram políticas públicas, os números são importantes. Né? Só que nenhum indivíduo que a gente atende é um número, são pessoas com histórias e que precisam ser respeitadas. Então, despertar talentos e transformar vidas, eu preciso entender a história desse indivíduo, é como os projetos que a gente tem de transferência de renda, onde a gente tira pessoas de situação de rua e insere elas no mercado de trabalho. Hoje a gente tem um projeto junto com o governo municipal aqui de São Paulo, que são mais de 15 mil pessoas impactadas e inseridas no mercado de trabalho. Pessoas que saíram da rua, saíram da Cracolândia, pessoas que viveram 20 anos na Cracolândia e hoje estão trabalhando, estão empreendendo, estão num outro momento de vida. Porque a gente tem os nossos traumas, a gente tem os nossos medos, a gente tem os nossos desafios que a gente enfrenta diariamente. Então, o nosso trabalho está pautado nisso. Sempre com apoio psicológico, com apoio da assistência social, com apoio dos pedagogos, para que a gente consiga, de fato, transformar essas vidas todas. E todo mundo merece uma segunda oportunidade. Todos merecemos. Todo mundo. E é aquilo que a gente fala, a gente erra sempre, todas as horas. E esse lado humano que vocês têm, eu acho assim, fantástico mesmo. Eu sou fã de carteirinha. Sigo vocês, curto, acompanho o trabalho, realmente porque eu acho que vocês transformam muito as vidas. E aqui também, gente, fica para vocês a dica de que vocês que estão procurando alguma coisa para empreender, as mãezinhas que precisam cuidar dos seus filhos, é possível fazer, basta querer também. Sim. O primeiro passo também é isso, né? Exatamente. Querer. E administrar o tempo a gente sabe, cada história é uma coisa, a gente entende todas as dificuldades, mas é possível sim transformar a sua vida. O primeiro passo é você querer e ir atrás de quem precisa. Os cursos, eles são só presenciais? Os cursos, eles são presenciais, existe algumas coisas na modalidade de EAD, mas o presencial a gente consegue ter o contato com essa mãe, ter o contato com esse munícipe e, de fato, entender qual a necessidade dele. Né? Às vezes no online, a gente tem algumas ações online, mas a gente não tem essa proximidade de entender a história. Exato. Porque eu preciso entender a sua história para te respeitar. Sem conhecer a sua história, você é mais uma pessoa ali. Né? Então o presencial ele traz essa oportunidade. Nosso trabalho ele é descentralizado,
ele acontece nas periferias, ele acontece nos principais bairros periféricos, nas regiões centrais também, porque são importantes, mas a gente entende que a gente precisa ir até essas pessoas. Sim, sim, sim. E eu acho que o olho no olho nunca vai substituir. Eu acho que por mais toda a tecnologia que a gente tem, inteligência artificial, eu acho que realmente a gente também precisa desse resgate humano, contato físico, olhar. E às vezes o que a gente precisa além de uma palavra, é um gesto, um abraço. Um abraço faz toda a diferença, né? Então eu acho assim que vale a pena procurar realmente quando a gente precisa. Você também estava falando nos bastidores que isso também eu acho que é uma pauta bem interessante. E como a gente fala de um todo, a gente também fala da questão dos animais. Que eu acho que esse ponto também é bem interessante, que o trabalho que vocês estão desenvolvendo também. Sim, na verdade nós temos, além de todo esse trabalho que o Grupo E-Social faz, nós temos 3 divisões dentro da empresa, né? Uma divisão que cuida dos povos refugiados e imigrantes aqui no Brasil. Fantástico. Porque a gente tem um número altíssimo de pessoas que buscam o Brasil, até porque o Brasil é a casa, é acolhedor, é a casa de todos. Então todos aqui no Brasil são bem-vindos, independente da sua nação. Então a gente faz um trabalho com esse público que são os refugiados e imigrantes, que é necessário. Uma outra divisão que nós temos é a divisão de povos originários. Então, eles são os donos da terra, nós que invadimos. Então, a gente precisa aprender a respeitar, entender a cultura e também fazer com que eles aprendam a gerar receita. Sim. Eles precisam gerar renda, receber o turista nas aldeias, produzir material de artesanato para esses turistas, produzir horta de consumo, recuperação de nascentes, recuperação do território deles. Então, nós desenvolvemos esse trabalho também com os povos originários. E uma terceira divisão nossa é a divisão PET, que é voltada para um dos nossos bens mais preciosos familiares, que são os nossos gatinhos, cachorrinhos, enfim, e os outros pets que as famílias têm. A gente entende que é uma necessidade. Hoje as pessoas têm o seu animalzinho ali como membro da família. Né? Esse mês agora que passou, a gente teve um problema de uma companhia aérea, isso ficou muito em evidência nas redes sociais, o quanto é importante o animal estar com seu tutor. A gente tem a questão também das acumuladoras, né, de animais, que são essas pessoas que têm algum problema socioemocional, transfere isso para os animais, ela começa a resgatar e de repente ela está acumulando. Então a gente tem um trabalho também voltado de capacitação para essas acumuladoras, para as protetoras, para trazer assistência jurídica, para que ela possa se oficializar como uma associação, como uma ONG, que ela possa aprender a como buscar cassação gratuita, a buscar apoio para a instituição dela, porque a partir da hora que ela deixa de ser uma cachorreira, como a gente fala, pedindo Pix na internet, ela passa de fato a ser uma protagonista ali, uma heroína na vida desses animaizinhos. Então, dentro do grupo, a gente pensa no ser humano como um todo. Né? O trabalho junto com a adoção de crianças e adolescentes também é uma das nossas bandeiras, porque a gente tem muitas crianças abandonadas por todo o Brasil, que sofrem nas suas famílias, nos seus seios familiares, e que não merecem estar em nenhum abrigo. Toda criança merece uma família. Inclusive, dia 26 agora de maio, teremos a caminhada da adoção na Avenida Paulista. Nossa concentração vai ser lá no MASP, a partir das 9 horas da manhã. Então a gente está envolvido em todas as causas sociais para, de fato, despertar talentos e transformar vidas. Que é justamente o programa que vocês têm. E só voltando um pouco na parte dos pets também, a gente não pode esquecer da importância desses animais, tanto como cães-guias, para as pessoas com deficiência visual, e também os cães de assistência. Principalmente para autista. Existe agora até um movimento muito forte nas redes sociais sobre a questão dos cães-guias nos aplicativos, né? Que você precisa, às vezes, solicitar um aplicativo de transporte e o motorista não quer levar você com o seu cão-guia. Gente, é lei. É lei. Não existe. Mas no meu carro eu não vou transportar cachorro, mas é lei. Então a lei a gente não muda. Você vai ter que transportar, assim como o metrô transporta, o ônibus transporta, o próprio avião transporta. No caso dos motoristas de aplicativo, vão precisar transportar também. O pessoal gera... É muita polêmica, né? É muita polêmica, é justamente isso que eu falo. Porque se o cão-guia, ele é direito realmente da pessoa, por que realmente o cão, que é o caso do Joca, que infelizmente a gente ficou conhecendo o caso, ele não pode ser como um passageiro mesmo. Porque realmente, gente, o ser humano precisa de cuidado, precisa de atenção e não pode ser
feito de qualquer caso, né? Então, parabéns também. E aí a gente volta para aquela situação, né? Ah, mas o cachorro não é bagagem, né? Não pode ficar armazenado, ele pode ir na cabine com o seu tutor. Mas aí tem aquela questão, mas o cachorro pode ser bravo, pode ser agressivo. Cada tutor conhece o seu pet. Você sabe que o seu pet é mais agressivo, tanto que quando os pets são mais agressivos, a gente já vai fazer aquela caminhadinha todo dia usando uma focinheira, né? Então o tutor conhece seu animalzinho, então a gente sabe a necessidade de cada um. Então vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Pegando esse gancho seu, a gente tem que também considerar que as pessoas também são mutáveis, né? A gente nunca sabe quando o ser humano vai realmente ser mais estressado ou deixar de lado. Então a gente tem que considerar todos os lados. Acho que a gente tem que ver todas as vertentes para poder realmente fazer um mundo melhor. Cada vez melhor. Cada vez melhor, que eu acho que isso que falta realmente. Se todo mundo fizer a sua parte e todo mundo joga sempre a culpa no outro, porque isso é responsabilidade do governo. Concordo, tem determinadas coisas que realmente a gente paga imposto, a gente não vai jogar também toda a responsabilidade. Mas se você fizer a sua parte, o mínimo que for, a empatia, sabe? Se colocar no lugar do outro, você realmente parar para escutar a história, eu acho que tudo isso a gente consegue transformar o mundo. Você sabe que você trazendo essa questão do governo, né? A gente fala muito que o governo brasileiro é muito corrupto. Não é o governo que é corrupto, é a população, porque nós que escolhemos quem nós vamos votar, em quem nós vamos votar. Nós que escolhemos os nossos representantes que vão estar dentro do executivo ou do legislativo. Então é de extrema importância a gente entender quem são os nossos candidatos, saber se eles apoiam as nossas causas particulares, né? A pessoa, eu tenho uma pessoa na minha casa com deficiência. Peraí, o meu candidato, ele faz alguma coisa pela minha família, voltado para minha família? Vamos repensar na hora de vender o nosso voto por uma cesta básica ou por um saco de cimento? Porque eu acho que isso é muito sério, é muito importante estarmos com políticos sérios, com políticos corretos, com políticos que não são corruptos. Exatamente. E também a gente tem que parar de usar aquela frase, né? O jeitinho brasileiro. Vamos dar aquele jeitinho brasileiro que tudo acontece. Quando a gente parar também de usar essa frase, eu acho que a gente consegue realmente transformar as coisas. Verdade. Porque eu acho que está faltando essa pequena bom senso, acho que de todo mundo. Porque não é só questão política. A gente está agora em 2024 em ano político. É óbvio que a gente tem que pensar nisso. É óbvio que a gente sabe que é aí que se fazem as leis e dá para transformar também o mundo. Mas é a nossa parte. O que eu estou fazendo para transformar o mundo? E eu não digo nem o mundo. O que eu estou fazendo para transformar a minha vida? Sim. Aonde que começa o meu dever comigo mesmo? Porque a gente sempre acha culpados. Mas eu estou fazendo a minha parte? Eu quero progredir? Eu estou indo além? Fui buscar um curso? Não fui buscar o curso? Eu fico deixando, fico procrastinando, que é isso que a gente também tem muito, aquela coisa. E sempre, amanhã eu vejo, depois eu vejo, depois eu vou. É mais fácil pedir Pix? Concordo. É muito legal. Só que ele não é eterno. E nós estamos falando da questão do empoderamento. E quando você tem o seu trabalho e você é produtivo, você faz realmente das suas finanças o que você achar necessário. Ajudar o próximo é essencial. Só que, infelizmente, todo mundo tem as suas dificuldades. E a gente não pode contar com o outro sempre. Então, nada mais justo do que você ter as suas condições financeiras e poder realizar os seus sonhos. Então, não deixe de procurar o grupo E-Social para você fazer a sua qualificação profissional. E você vai ter esse empoderamento e você vai ver o quanto você vai transformar vidas e vai poder ajudar também outras pessoas. Daniel, quero te agradecer a presença, mas a gente sabe que tempo de TV é aquela coisa corrida. E, gente, manda mensagem para a gente no nosso direct, @vivereficiente. Manda lá perguntas, sugestões que a gente vai trazer o Daniel para falar mais sobre o terceiro setor, porque afinal de contas esse cara é fantástico. @vivereficiente lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!
Na verdade, eu trabalhei no ano de 2002 no Centro de Reabilitação para pessoas com algum tipo de deficiência física e no decorrer do trabalho, conhecendo pessoas e elas falando do seu sonho em comum, eu vi que existia um nicho que só faltava uma oportunidade. Foi então que eu resolvi fazer uma pesquisa, vi que tinha esse mercado e no ano de 2007 eu abri uma agência de modelos para profissionais com algum tipo de deficiência.